Muito boa tarde a todos, Sr. Ministro Adjunto da Economia, Sr. Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, Sra. Administradora da Imprensa Nacional Casa da Moeda, Srs. Representantes das entidades reguladoras, caros parceiros, caros colegas da Direção-Geral do Consumidor, muito bem-vindos. Eu vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, só para dar aqui uma palavra de boas-vindas. Por favor. Muito boa tarde a todas e a todos, Sr. Ministro Adjunto da Economia, Sra. Diretora-Geral da Direção-Geral do Consumidor, Sra. Administradora da Casa da Moeda, representantes das mais diversas entidades reguladoras aqui hoje presentes, senhores representantes dos mais diversos organismos da administração pública, permitam-me que faça transmita uma mensagem inicial muito breve, no sentido fundamentalmente de saudar o trabalho que foi desenvolvido pela Direção-Geral do Consumidor, mas também pela Casa da Moeda, no que diz respeito à concepção, que hoje culmina na apresentação da aplicação móvel do livro de reclamações, que consideramos ser um passo muito relevante e que vai ao encontro também das preocupações da transição digital que temos afirmado no contexto da política pública de defesa do consumidor e que saúde também as entidades reguladoras que estão por detrás, não apenas do trabalho futuro que será desenvolvido a partir da plataforma em formato de aplicação do livro de reclamações, como estão também por detrás daquele que é o balanço do livro de reclamações. E nós estimamos muito os contributos e o papel, para além das atribuições legais das nossas entidades reguladoras, e aquilo que temos dito sobre essa matéria é que muito estimamos que as nossas entidades reguladoras assumam por inteiro as suas atribuições em matéria de política pública de defesa do consumidor, não apenas no que diz respeito ao livro de reclamações e ao livro de reclamações eletrónico, como também num escopo de competências mais abrangente e que faz parte do domínio de intervenção de cada uma destas instituições do nosso país. Ao nível da política pública de defesa do consumidor, temos focado a mensagem em dois objetivos fundamentais: o acompanhamento da evolução dos padrões de consumo e também um foco ao nível das oportunidades de melhoria no que diz respeito à acessibilidade. Temos dado passos muito concretos em múltiplas frentes em ambos os domínios e penso que hoje, num evento que é verdadeiramente um evento, permita uma expressão, 2 em 1, consumamos também parte da estratégia que temos vindo a seguir, que o 21º Governo Constitucional tem vindo a seguir, ao simultaneamente melhorarmos a apresentação estatística dos dados das reclamações no nosso país e também ao alargarmos os canais de entrada no sistema de defesa do consumidor, onde reconhecemos múltiplas oportunidades de melhoria. Uma delas será hoje aqui consumada na presença do Sr. Ministro Adjunto e da Economia. Muito obrigado. Então, passamos agora à primeira parte da nossa sessão, o balanço do livro de reclamações eletrónico. Então, balanço de 2 anos do livro de reclamações eletrónico. Só para vos dizer o seguinte, para começar a minha apresentação. Um dos marcos mais importantes da defesa do consumidor é o regime do livro de reclamações e durante muitos anos, até 2005, tivemos alguns setores de atividade com livro de reclamações, mas tínhamos procedimentos, regras e até modelos de livro de reclamações diferentes. Ora bem, em 2005, a Direção-Geral do Consumidor, na altura Instituto do Consumidor, após ter feito este desenho da realidade relacionada com o livro de reclamações, concluiu que seria determinante e muito importante uniformizar procedimentos, regras e consagrar um único modelo de livro de reclamações aplicável a todos os setores de atividade. Em 2005 temos então o Decreto-Lei 156/2005, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2006, e desde essa data fizemos várias coisas. Primeiro, alargámos a obrigatoriedade do livro de reclamações a um conjunto muito alargado de atividades económicas. Depois, harmonizámos procedimentos para os operadores económicos que tinham as suas reclamações no livro de reclamações. Harmonizámos também procedimentos para as entidades reguladoras e fiscalizadoras de mercado competentes para tratar as reclamações e
estabelecemos um modelo único, o livro de capa vermelha. Em 2019 começámos a pensar na desmaterialização, na digitalização desta ferramenta, deste instrumento de cidadania, e demos os primeiros passos. Criámos uma rede telemática de informação comum, onde os operadores económicos e os consumidores poderiam verificar o estado da respectiva reclamação e as respectivas entidades reguladoras e fiscalizadoras podiam carregar os dados nessa aplicação. Desde essa data, e eu falo aqui da ANACOM, que também está aqui presente, começou a refletir também com o Instituto do Consumidor da importância da desmaterialização e da simplificação de procedimentos. E essa reflexão, que depois foi alargada a outras entidades reguladoras, culminou em 2017 com a simplificação, desmaterialização de procedimentos, a possibilidade do operador económico enviar as reclamações não através de correio, em papel, mas através do digital, e depois a criação da plataforma do livro de reclamações eletrónico. Ou seja, tivemos o livro de reclamações físico, no formato físico, e criámos em 2017 o formato eletrónico do livro de reclamações. Ora bem, como devem calcular, a implementação de um projeto desta natureza, a implementação do formato eletrónico do livro de reclamações, constitui um projeto de uma complexidade, de uma complexidade muito grande, devido aos setores de atividade abrangidos, porque são todos os setores de atividade. Temos atividades tão diferentes entre si. Este projeto envolve também muitas entidades reguladoras, e cada entidade reguladora com as suas especificidades, com os seus sistemas de informação, que teriam de casar com esta plataforma. E, portanto, o legislador, em 2017, percebeu que esta implementação do formato eletrónico do livro de reclamações teria de ser feito de forma faseada, por fases. Então, no diploma, estabelecemos que a primeira fase do livro de reclamações eletrónico seria aplicável aos serviços públicos essenciais. Estamos a falar do setor das águas e resíduos, das comunicações eletrónicas e serviços postais. Falta-me águas, energia. Agora, muito proximamente, vamos ter também os transportes, o que também vai ser uma alteração muito importante em termos de defesa do consumidor. E, portanto, desde 1 de julho de 2017, o livro de reclamações eletrónico passou a estar disponível para os serviços públicos essenciais. Em 2018, julho de 2018, arrancou a segunda fase de implementação. Ora, a segunda fase de implementação do livro de reclamações abarca todos os setores de atividade. E, portanto, a Direção-Geral do Consumidor e a Imprensa Nacional, com as entidades reguladoras envolvidas, porque não poderíamos fazer isto de forma isolada e sozinhos, fizemos uma calendarização de trabalhos com as entidades. E, portanto, todo este trabalho foi muito complicado, muito gratificante ao mesmo tempo, porque, eu tenho que o dizer, eu acho que este projeto é um bom exemplo da cooperação administrativa entre as várias autoridades e, de facto, funciona muito bem. Este slide demonstra algum trabalho que foi efetuado para chegarmos até aqui. Fizemos muitas reuniões com as entidades reguladoras para definir, para conhecermos os sistemas informáticos, para os informáticos das entidades reguladoras conhecerem o desenho informático da plataforma, para definirmos classificadores de motivos de reclamações. Imaginem, para cada entidade reguladora tivemos classificadores de motivos específicos. Depois, sessões de formação com os operadores económicos. Paralelamente ao trabalho com as entidades reguladoras, fizemos um trabalho de sensibilização e capacitação dos operadores económicos, sempre com as associações empresariais envolvidas. E eu tenho que fazer um agradecimento muito grande, quer às entidades reguladoras e quer às associações empresariais, que desde a primeira hora mostraram um grande interesse em ter o livro de reclamações, em disseminar esta informação, e esta sala onde nós estamos
foi palco, digamos assim, de muitas e muitas sessões e que vamos continuar a desenvolver sempre com o nosso parceiro tecnológico. Depois, muitos conteúdos de informação, quer no Facebook, quer no nosso sítio da internet, e flyers informativos para cada setor de atividade, para ajudar quer a entidade reguladora, quer os operadores económicos abrangidos a compreender todos os processos de registro, como é que se faz o registro na plataforma e por aí fora. Então, tivemos a dia 31 de junho, porque estes dados são de 2 anos, julho de 2017 a julho de 2019, temos 21 entidades reguladoras e fiscalizadoras conectadas e temos 145.283 operadores económicos registados. Há muitos operadores económicos que ainda não fizeram o registro. Eu tenho que fazer aqui um apelo às entidades reguladoras para sensibilizarem e informarem os operadores económicos da importância e da necessidade e da obrigação de se registarem na plataforma o mais rapidamente possível, porque nós em dezembro queremos ter todos os operadores económicos na plataforma. Este é um mapa das entidades que estão hoje conectadas no livro de reclamações. As que faltam, eu tenho que dizer, são poucas, encontram-se já em fase de teste e de afinamentos relativamente a alguns fecheiros de Excel, classificador de motivo e, portanto, o nosso objetivo é que muito rapidamente estas entidades que ainda estão em falta estejam na plataforma e os operadores económicos possam, assim, registar-se no livro de reclamações eletrónico. Como veem, temos a linha do tempo. Julho de 2017, as primeiras entidades reguladoras a estarem no livro foram precisamente as entidades reguladoras dos serviços públicos essenciais. Muito obrigada a todo o trabalho que foi feito, porque foram as primeiras a estar conectadas. Foi um grande desafio, mas eu queria dizer-vos o seguinte: esta plataforma está em permanente evolução, em permanente melhoria, porque cada vez que temos uma entidade conectada, há novas necessidades, há novos aspectos que temos que aprimorar. Entrando agora em alguns números. Ora bem, visualizações. Mais de 8 milhões de visualizações. Visualizações significa entrar na página, visitar. É isto. Isto acontece muito cada vez que nós colocamos uma notícia no nosso portal, fazemos um post no nosso Facebook, cada vez que entra uma entidade reguladora nós estamos lá para dar informação e aí há sempre um aumento das visualizações. Depois temos mais de 1 milhão de utilizadores que fizeram uma interação com a plataforma, ou descarregaram informação, ou fizeram uma reclamação, fizeram um pedido de informação, tentaram fazer uma reclamação e até fizeram um elogio ou uma sugestão, como eu vou mostrar à frente. Dizer que o computador é o dispositivo mais utilizado, mas o telemóvel está em crescimento. Número de reclamações registadas por setores, 2 anos. E como veem, naturalmente, as entidades reguladoras que registaram o maior número de reclamações no livro eletrónico são aquelas que entraram pela primeira vez, foram as primeiras, aliás, a entrar em julho de 2017. Cá temos a ANACOM, depois a ERSE, a ASAI, a ERSAR e por aí fora. Como podem ver, algumas entidades têm poucas reclamações, mas isto tem uma razão muito simples. É porque muitas delas, a maioria, entrou recentemente na plataforma, portanto, ainda registra poucas reclamações. Dizer-vos que, relativamente à ASAI registra mais de 8 mil reclamações. Entrou em julho de 2018, mas não se esqueçam de uma coisa. A ASAI é a entidade que fiscaliza um grande número de setores económicos e, portanto, daí ter também aqui um número bastante significativo. Dizer-vos que, do conjunto dos serviços públicos essenciais, a ERSAR é sempre a entidade que registra menor número de reclamações. Nos serviços públicos, essenciais, a ANACOM, a entidade que regula o setor das comunicações eletrónicas e o setor
postal que registra maior número de reclamações. Rapidamente, alguns motivos e setores e principais motivos das reclamações na ANACOM. A ANACOM regula os serviços postais, os serviços de comunicações, regula vários setores, a internet, o serviço de voz, telefone, televisão, onde se verifica o maior número de reclamações é nos serviços em pacote, serviço TV, telefone e internet. E os motivos mais reclamados têm que ver com problemas com o contrato. A ERSE regula o setor da eletricidade, o setor do gás natural e, recentemente, os combustíveis, mas é no serviço de eletricidade que se verifica maior número de reclamações. E os motivos mais reclamados têm que ver com a faturação. Na ASAI, é no comércio a retalho de eletrodomésticos que verificamos maior número de reclamações. Volto a dizer, a ASAI é a entidade fiscalizadora que regula maior número de diplomas, creio eu, perto de 1.200, que regula, fiscaliza e que recepciona muitas reclamações de muitos setores de atividade. E onde se verificam mais problemas é as questões relacionadas com atrasos na entrega de produtos ou não entrega de produtos. Dizer-vos que este motivo é particularmente importante e coincide com alguns estudos da Comissão Europeia que vêm refletindo sobre o desenvolvimento do comércio eletrónico, a questão da confiança dos consumidores no comércio eletrónico e um dos obstáculos para o desenvolvimento do comércio e que prejudicam a confiança dos consumidores é precisamente as questões da entrega. Muitas vezes os consumidores não recebem o bem ou existe atraso na entrega e depois como reclamar, como exercer os seus direitos. Isso é um aspecto que estamos a aprofundar. Depois, a ERSAR, cá está o abastecimento de água, onde se registra maior número de reclamações e os motivos prendem-se com a qualidade de serviço, leitura, faturação e cobrança. Rapidamente, ainda falando do livro de reclamações eletrónico, desde 23 de dezembro de 2018 que nós desenvolvemos outras funcionalidades na plataforma. Não temos já só a reclamação, nem o pedido de informação, temos também a possibilidade do consumidor fazer um elogio e fazer sugestões. Isto é muito importante porque o livro de reclamações, enquanto instrumento de cidadania para os consumidores poderem dizer o que é que está mal, também deve servir para dizer o que está bem. Isto é importante para a nossa economia e para podermos contribuir para o desenvolvimento do nosso país. E, portanto, esta nova funcionalidade é muito interessante. Temos 238 elogios, 141 sugestões. Isto também é muito importante para o operador económico. Passamos agora ao livro de reclamações físico, muito rapidamente. Ora bem, em 2018 tivemos 377.851 reclamações, temos um número sempre a subir. Temos os últimos 4 anos, o que nós concluímos é que realmente o livro de reclamações é um verdadeiro instrumento de cidadania, mas eu queria dizer o seguinte, é um instrumento de cidadania para os consumidores, para poderem denunciar algo que esteja mal, é uma ferramenta de trabalho para os operadores económicos, para tomarem o pulso à sua atividade e perceberem, bem, aqui há reclamações, o que é que se passa, algo está a correr mal, mas também é uma ferramenta muito importante para as entidades fiscalizadoras que recebem e tratam as reclamações. E a estatística é uma ferramenta muito interessante para permitir às entidades fiscalizadoras e reguladoras perceberem que naquele setor se houve muitas reclamações ou naquele operador económico algo pode estar mal. Vamos ver, vamos fazer uma ação inspectiva, vamos fazer uma ação de fiscalização. Temos necessidade de legislação, portanto, este é todo, a potencialidade do livro de reclamações é realmente muitíssimo importante. Neste quadro vêm o número de reclamações por entidade reguladora e fiscalizadora. Eu identifiquei a ver das 4 autoridades que recepcionam maior número de reclamações. A ASAI sempre na primeira linha, naturalmente, mas isso não é novidade. Depois,
rapidamente, principais motivos. Na ASAI, comércio a retalho, a questão do cumprimento defeituoso ou não cumprimento do contrato é o motivo mais reclamado, e aqui entram as garantias dos bens de consumo. Aspecto muitíssimo importante, e que eu aproveito para dizer que temos uma nova diretiva aplicável às garantias dos bens de consumo que vamos transpor para reforçar a proteção do consumidor. Na Saúde, procedimentos administrativos, tempos de espera, acesso a cuidados de saúde, são os motivos mais reclamados. Na ANACOM, nos serviços postais, temos o atendimento, a questão do atendimento deficiente, a falta de tentativa na entrega ao destinatário, o extravio, o atraso significativo. Nas comunicações eletrónicas, cá está, os problemas com o contrato, a questão da faturação, da avaria de serviço e problemas com o equipamento. Na AMT, a AMT verificou também um aumento significativo relativamente a 2017 e temos os problemas relacionados com pedidos de reembolso, a críticas à conduta de funcionário da empresa e problemas com os títulos de transporte. Finalmente, este slide refere-se a dados só de 2018 e para comparar a utilização do livro de reclamações físico e eletrónico nos serviços públicos essenciais. E é muito interessante verificar que, por exemplo, na ERSE, já há um grande equilíbrio entre a utilização do físico e do eletrónico. Na ANACOM temos ali uma diferença de cerca de 10.000. Na ERSAR, talvez pela natureza do próprio serviço, ainda o livro de reclamações físico é um instrumento utilizado pelos consumidores para exercerem o seu direito de reclamação. E agora, o que vem a seguir? Eu passo já o que vamos apresentar. O preço não estava marcado. Ótimo atendimento. Maior plano de dados no telemóvel. E passo agora a palavra ao Sr. Ministro Adjunto de Economia. Sr. Ministro, uma palavra só para eu agradecer à minha equipa, a equipa da Direção-Geral do Consumidor, que fez este trabalho e que tem feito este trabalho com os colegas da Imprensa Nacional, doutora Sónia Pazos, doutora Melissa Frias, doutor André Rigo, muito obrigada, e isto é um trabalho que vamos continuar
até dezembro, mas em dezembro depois não acaba porque temos que continuar a implementar e a fazer melhorias à plataforma. Sr. Ministro, por favor. Sr. Secretário de Estado, Sra. Diretora-Geral, Sra. Administradora da Imprensa Nacional Casa da Moeda, Srs. Dirigentes das entidades públicas aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, é com muito prazer que me associo não apenas ao balanço do livro de reclamações, é um ponto de situação periódico que é importante ir fazendo para ver como este instrumento fundamental de defesa do consumidor se vai comportando, mas também no lançamento desta nova aplicação. É uma medida simplex, é uma medida que visa também tornar mais acessível o livro de reclamações aos consumidores portugueses. O livro de reclamações é uma face muito visível daquilo que é a política de defesa do consumidor. A Sra. Diretora-Geral fez bem a história do livro de reclamações, mostra-se como ela entrou nos hábitos dos cidadãos e dos consumidores pelos números da adesão, mais de 450 mil entradas, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista eletrónico, neste último ano. E vemos também como esta ferramenta importante tem conseguido acompanhar a evolução dos hábitos de vida e dos hábitos dos consumidores. Sabemos que 33% dos utilizadores utilizam o livro de reclamações através da via eletrónica, com recurso aos aparelhos portáteis, particularmente os telemóveis. E é muito importante que saibamos, então, tornar mais acessível e mais fácil, precisamente com o desenvolvimento desta aplicação móvel, que agora passa a estar disponível para todos os consumidores. Devo dizer que é uma aplicação interessante, eu já tive a oportunidade de a experimentar, é relativamente rápido de instalar e de nos registarmos e, de facto, tem funcionalidades muito importantes. Não apenas ela corresponde ao modo de funcionamento cada vez mais importante dos nossos cidadãos, de utilizarmos cada vez as tecnologias móveis para desenvolvermos uma série de circunstâncias da nossa vida pessoal, da nossa vida como cidadãos e como a nossa vida profissional, mas também tem um conjunto de funcionalidades que ajudarão muitas vezes a descrever melhor uma situação, com esta hipótese de juntarmos fotografias, mostrarmos documentação e até na própria forma de elaboração da reclamação, a possibilidade de o fazermos oralmente e ela ser depois transposta para o ponto de vista, para a escrita, é de facto muito vantajosa. E eu queria, por isso, cumprimentar muito efusivamente o empenho das equipas da Direção-Geral do Consumidor, da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, no desenvolvimento desta nova ferramenta. Queria dar nota também que isto é mais uma etapa no programa Simplex do Ministério da Economia, que cumprimos com bastante entusiasmo e com bastante sucesso, na medida em que conseguimos praticamente concretizar todas as medidas que no Plano Simplex Mais nos propusemos levar a cabo e, neste sentido, é também com muita satisfação que neste final de legislatura podemos marcar mais um ponto neste nosso programa de modernização da administração pública e de reforma da administração pública. Queria também sublinhar a importância que esta etapa tem ao nível da política de defesa do consumidor que a Direção-Geral e o Ministério da Economia no seu conjunto têm levado a cabo. Muito no acompanhamento dos novos padrões de consumo e no acompanhamento da atividade, quer dos operadores económicos, quer dos consumidores, naquilo que são novas preocupações, seja ao nível do consumo de produtos nacionais e de consumo local, da redução da pegada ecológica com as compras de proximidade, com a capacidade de incentivarmos um conjunto de programas que visam a aproximação daquilo que são os hábitos de consumo dos portugueses, dos produtores nacionais e das compras ecológicas e de uma atividade mais próxima da economia circular. Mas também uma outra componente em que esta aqui se entronca mais decididamente e em que a Direção-Geral do Consumidor tem sido particularmente ativa, que tem a ver com questões de acessibilidade. Acessibilidade à informação, acessibilidade aos meios de resolução dos conflitos de consumo, acessibilidade no acesso também às ferramentas que permitem exercer mais eficientemente os direitos dos consumidores.
direitos afirmados na lei só vivem a partir do momento em que as ferramentas são conhecidas dos próprios consumidores e podem ser facilmente exercidas. Nesse sentido, o trabalho que se tem feito no alargamento e no desenvolvimento em rede dos centros de informação autárquica ao consumidor tem sido muito notável e tivemos a oportunidade, nestes meses que levamos no Ministério da Economia, de acompanhar a celebração de mais protocolos e a instalação de mais centros de informação autárquica ao consumidor, numa rede que já leva mais de 90 centros em presença. Ao nível da informação, continuamos a proporcionar recursos financeiros para o desenvolvimento de ferramentas de informação ao consumidor e de projetos de proteção do consumidor. Julgo que ainda na próxima segunda-feira vamos lançar mais um novo aviso para candidaturas de projetos de sensibilização e de informação ao consumidor, com um valor de 450 mil euros, e também um trabalho muito importante que se fez ao nível da sustentabilidade do financiamento dos centros de resolução de conflitos de consumo, que, nesse sentido, precisavam de maior estabilidade financeira para desenvolverem plenamente a sua tarefa. Julgo, portanto, que com este passo de lançamento do livro de reclamações móveis, estamos também a dar um sinal deste esforço de acessibilidade à informação, de acessibilidade ao exercício dos direitos. Os smartphones acompanham-nos para todo o lado, também nos podem acompanhar num exercício mais fácil dos direitos dos consumidores. E também, se me permite, tornar também, espero eu, estimular aquilo que são as sugestões que podem ser formuladas mais facilmente através desta aplicação e que são absolutamente indispensáveis para a qualificação e a modernização dos operadores económicos. O exercício dos direitos dos consumidores tem, obviamente, uma noção de proteção do cidadão enquanto consumidor no relacionamento, seja com agentes económicos, seja com a administração pública, mas tem tido, ao longo da nossa história recente, um esforço muito grande de melhoria da própria oferta dos operadores económicos. É muitas vezes em reação a reclamações que podem até nem dar origem a contraordenações, mas que são reparos quanto à qualidade do serviço ou do atendimento, que os agentes económicos, em busca de maior eficiência ou de maior preferência pelo consumidor, têm vindo a desenvolver melhores práticas. E à medida que o livro de reclamações se foi alargando a mais setores, em que os cidadãos se tornam mais conscientes e mais exigentes, vemos também que, seja nos setores mais tradicionais da restauração, seja nos setores dos transportes, seja nos setores das telecomunicações, este instrumento vale não apenas para o exercício de direitos do consumidor, para a chamada de atenção para as entidades reguladoras na fiscalização das atividades económicas, mas também para a melhoria e modernização das nossas atividades económicas e da oferta dos agentes económicos. Tornar tudo isto, que é um exemplo seguido em termos internacionais, porque a nossa história do livro de reclamações e do livro de reclamações eletrónico em particular é um exemplo estudado internacionalmente como na vanguarda daquilo que são as políticas de defesa do consumidor, mas dar este passo adicional na mobilidade do livro de reclamações é verdadeiramente de saudar e, por isso, Sra. Diretora-Geral, queria juntar-me ao elogio e ao agradecimento que fez à equipa que desenvolveu esta aplicação, felicitá-los pelo bom trabalho que estão desenvolvendo e agradecer uma vez mais a vossa presença. Boa tarde.